Livro de 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 6, diz assim: Porém, os levitas e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Livro de 2 Samuel, capítulo 24, versículo 8, diz assim: Assim percorreram toda a terra e, ao cabo de 9 meses e 20 dias, chegaram a Jerusalém. Livro de 1 Crônicas 27, capítulo 27, versículo 12, diz assim: para o nono mês, Abiezer, o Anatotita dos Benjamitas, também em seu turno havia 24.000. Relembrando que essa palavra se trata de quando diz aqui em 1 Crônicas, capítulo 20, versículo em diante, o levantamento do censo. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel, ou seja, numerar e contar o povo. E vemos aqui no versículo 6 que diz assim: Porém os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. E vemos aqui que na primeira vez acontece esse termo aqui, ó. Então se levantou Satanás contra os filhos de Israel. Algo relacionado à numeração, números ou ordem de sucessão, mas tudo leva a crer e é manifesta aqui o ponto exclamativo da palavra que lá em Apocalipse fala: aqui há sabedoria, quem tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem, e o seu número é 666. Porém já lá em Crônicas fala que e era o peso do ouro que vinha a Salomão em um ano de 666 ciclos de ouro. Olha que coisa terrível e maravilhosa. Número de homem, um homem. E quando vemos que a tribo dos levitas e a tribo de Benjamim não foi numerada, verdadeiramente eu vejo isso como um escape, um livramento. Porque temos hoje em dia tanta numeração, tanta codificação, algo que foi usada para o bem, e nós nos temos nos beneficiado. Porém, quando diz também que as duas testemunhas de Deus descerá do céu e virá e se oporá contra o anticristo, ao ponto de chegar e falar assim: olha que tudo isso é mentira, uma grande mentira. E a palavra diz: praticai o bem, ignore o mal e pratique o bem. Ignore o mal e pratique o bem. Resisti-vos ao diabo, ao mal, e ele fugirá de vós. E o diabo veio para roubar, matar e destruir. E o diabo anda ao nosso derredor, bramando como leão, caçando a quem quer tragar. Eis a esperança de a nação invisível. Quando fala invisível, também vem a característica de ser invencível. Invencível. Ora, como pode vencer algo que não pode se enxergar, não pode ver? É justamente esses que não são numerados, na verdade. Que todos nós temos a oportunidade a cada dia, a cada momento, de se tornar um levita e um benjamita. Porque Deus disse: os levitas é a minha tribo, a tribo de Deus.
E através de Jesus Cristo, hoje, podemos ser verdadeiramente um filho de Deus. E a mensagem também que não quer calar é sobre os líderes, pastores, que têm lançado tropeço e dúvidas, favorecendo-se com dúvidas e tropeço no caminho dos pequeninos do Senhor. E espalhando as ovelhas do Senhor, levantando inalações e dúvidas a benefício próprio. E não é isso que Jesus quer. Não é isso que Deus quer. Um povo desunido, um povo cheio de conjecturas e ideologias que não é a verdade. E verdadeiramente, Jesus veio e ressuscitou ao terceiro dia e venceu. E disse: o que seria o juramento do Evangelho Eterno? Eu vos digo que o juramento do Evangelho Eterno, primeiramente, o amor, o zelo, fidelidade, honra, lealdade, plenitude e ternura. Todas essas são as características celestiais. E essa é uma mensagem de reflexão e de exortação que caracteriza um dos pequenos filhos da tribo de Benjamim. Como o Senhor diz, o pequeno Benjamim. Pequeno. E venhamos acreditar e crer que já estamos, de uma certa forma, construindo um céu aqui na terra. Verdadeiramente. De maneira que temos toda nação tem o seu documento ali de um cidadão que comprova que aquela pessoa, aquela unidade é cidadão daquele país ou daquele estado. Porém, quando nós procedemos de maneira gentil, de maneira cordial, manifestando a plenitude de Deus, que quando fala o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, macho e fêmea e mulher, o homem e mulher, foi feito à imagem de Deus. E a imagem de Deus é a plenitude de Deus, verdadeiramente. E quando procedemos com essas características, verdadeiramente somos um cidadão do céu. E estamos construindo um céu. A luz que fala, vós discípulos, vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Querem dizer, faça a diferença. Mas quando diz lá, inquietando, eles falaram assim, Senhor, qual é o grande mandamento? E Jesus, vendo que verdadeiramente havia uma necessidade ali de resumir, e já estava exclamando ali, muitos anos, Jesus falou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo, seu semelhante, como a ti mesmo. Isso é o grande mandamento. E o grande conselho? Negar a si mesmo. E quando ele disse lá, ide e pregai o evangelho, fazei discípulos, e sedes simples como uma pomba, porém astutos como uma serpente. E naqueles mesmos dias estavam outros ali falando de Jesus e os discípulos não conheciam, não tinham aquela afinidade, porém via que estava falando do evangelho ali e chegou a Jesus e falou, Jesus, estão falando ali do teu nome ali, do teu evangelho. E Jesus disse, aqueles que não é contra nós, é por nós. E também de diferente modo, estando ele ali em uma casa e chegando ali o mensageiro, um discípulo, falou, Senhor, a sua mãe e a sua família, os seus irmãos estão lá fora, lá, querendo falar com o Senhor. E Jesus ali, pregando o evangelho que o Pai mandou, simplesmente falou.
A minha família é aqueles que ouvem a minha voz e a palavra de meu Pai, de Deus. Olha que coisa maravilhosa. E o Senhor também disse: me compadecerei daqueles que se compadecer de mim, e terei misericórdia daqueles que tiver de mim. E é isso. Que não venhamos jamais lutar e brigar. Por quê? Por um periférico, por um local, por um lugar, por endereço. Olha, meus irmãos, se em alguma porcentagem chegarmos a pensar em admitir algo disso, é a mesma coisa de ter a possibilidade de estarmos vivendo em infernos. E não é isso que Deus quer para nós. O Senhor falou: o meu povo perece por não conhecer a verdade. A verdade que liberta, a verdade que traz restauração. E a paz do Senhor seja vos multiplicado. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja multiplicado em nome de Jesus. E fique com Deus. Amém.